Excelências, quando se pega um processo dessa envergadura, inclusive quem está aqui do meu lado é o filho dele, que também é advogado, que veio de Goiânia ontem para cá, se dirigir para cá para dar esse suporte ao pai, é óbvio que a situação em si, concreta, 16 ou 17 quilos de droga, ela assusta e ela termina fazendo com que as autoridades, a doutora promotora de justiça, a juíza, a doutora Marcele, tenha um determinado olhar mais cauteloso. Só que, Excelência, trata-se aqui de um flagrado que nunca sequer respondeu ao processo criminal. Um flagrado que tem uma conduta ilibada, são 54 anos vivendo dignamente. Não se trata aqui de uma pessoa jovem, 20 anos, 22 anos, que está se aventurando. Ele narra uma história, seu Carlos, narra uma história que é totalmente verossímil. A história é totalmente verossímil. A gente sabe que o crime, para ser crime, uma conduta, essa conduta, ela tem que ser típica. Ela tem que ser típica. E no caso dos autos, percebe-se que não há o elemento anímico, não há o elemento subjetivo, não há dolo. Não há dolo aqui. Estamos aqui diante de uma situação de flagrante erro de tipo. Talvez, se fosse uma questão de pouca droga, a gente poderia sopesar essa situação de alguma forma, tentar tirar ele dessa situação. Mas se trata de 17 quilos. São 17 quilos. E ele narra os fatos aqui com riqueza de detalhes. E não tinha, excelência, não tinha. O homem médio, ele veio ganhar um dinheiro, o carro não é roubado, documentação do carro está do dinheiro. O carro não é dele, excelência. O carro não é dele. Quando se trata a questão de mula, a gente sabe que geralmente é a pessoa que é dona do carro, é a proprietária do carro, que vem, se desloca e está trazendo droga. É mula. Mas estamos diante aqui de uma situação que é totalmente diferente. Uma situação de um homem que sempre viveu de forma digna, mas está aqui hoje preso, e pode ficar mais um mês, mais 2 meses, longe da sua família. O prejuízo que essa prisão de seu Carlos pode ocorrer para a vida dele. A pessoa que vai ficar aqui presa em uma localidade totalmente distante da sociedade e sem ter cometido crime. Talvez instrução processual sobre o crime do contraditório da ampla defesa, respeitando a estrutura dialética, possamos amanhã entender que realmente ali cabe erro de tipo. Mas quem vai custear esse tempo que ele vai ficar preso até antes da instrução do processo? E eu conheço, inclusive, a doutora Mirella, a doutora Marcele, sei do grau de justiça de Vossa Excelência, tenho certeza que a doutora Mirella pontuou algumas questões, e eu estou trazendo aqui essa questão, e queria até que fosse invertido para que o advogado pudesse falar, para que a doutora Mirella pudesse fazer um juízo de recognição, porque se trata realmente de uma situação grave, sim, 17 quilos de droga, sim, mas é uma situação que não se imputa a ele, não teve dolo. A gente percebe que estamos diante claramente de um erro de tipo. Existia uma falsa percepção da realidade. Em nenhum momento o seu Carlos quis praticar o núcleo descrito no tipo penal. Processo criminal é para se fazer justiça. A custódia como uma prisão, a prisão preventiva como uma prisão precária em sede de audiência de custódia, talvez possa causar um prejuízo imenso. E a vida de seu Carlos durante 54 anos, será que não se pode valorar? Será que o olhar do Estado juiz não se valora uma situação dessa, de um homem que tem 54 anos, que nunca foi preso? Fora falado pela doutora promotora a respeito de uma empresa essa de muito tempo que ele teve. É uma pessoa que sempre viveu realmente de forma digna. É uma pessoa que é trabalhadora. Não estamos aqui diante de uma pessoa que está aventurando, que possa estar mentindo. Possa estar mentindo. É óbvio que se amanhã ou depois se descobrir, se tiver elementos que não se tem nos autos, que realmente a droga ele sabia, tem a ciência, é uma coisa, mas e se não? E se não? Passando por essa análise, e a defesa, primeiramente,
diz que não há que se falar em crime, o relaxamento de prisão por falta desse elemento anímico, que estamos diante de um caso claro de erro de tipo. A defesa passa a analisar outra situação. Vamos dizer que essa droga ele tinha conhecimento. Vamos dizer que essa droga ele tinha ciência. Privilegiando o princípio da eventualidade. Hoje ele se enquadraria em mula do tráfico. Uma decisão oriunda, inclusive, da sexta turma, salvo engano, saiu essa decisão ontem, num recurso especial 191-3903 de Santa Catarina, uma pessoa presa com 270 quilos de maconha. Primário foi reconhecido em sede de STJ 270 quilos de maconha. Foi reconhecido em sede de STJ o tráfico privilegiado. E a gente sabe como se fala em tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado por si só, ele tira a hediondez do crime. Ele tira a hediondez do crime. E o tráfico privilegiado, existe uma razão de existir para se ter um tratamento mais ameno para aquele traficante esporádico que nunca sequer entrou. Então, o fato em si da quantidade de droga, essa questão objetiva, ela não serve, ela não tem o condão de trazer elementos de periculosidade. Não tem elementos. Então, Excelência, dentro dessa esteira, desse pensamento, inclusive a sexta turma, salvo engano, na lavra do ministro Rogério Schietti, concedeu medidas cautelares da prisão a uma pessoa, a um homem preso com 158 quilos de maconha. O que é que os ministros entendem? Qual é o entendimento hoje do STJ a respeito da quantidade de droga? É que, se tiver uma quantidade de droga aliado a outras circunstâncias, que faça presumir, e essa presunção é uma presunção que ela decorre dos autos, aí sim, a prisão preventiva é a medida necessária. Mas, dentro dessa situação, a gente percebe claramente que, se Vossa Excelência entender que ele tinha ciência da droga, ele, por si só, essa quantidade de droga não traz elementos para dizer que ele faz parte de organização criminosa. Existem os requisitos descritos no artigo 33, no seu parágrafo 4º, relacionado ao tráfico privilegiado, bons antecedentes, primário, que não se dedica, que não participa da organização criminosa. É o caso dos autos, Excelência. É o caso dos autos. E esse é o fundamento que eu estou trazendo para Vossa Excelência, é o fundamento que está totalmente lastreado no entendimento tanto do STF como do STJ. E não só julgado, diversos julgados dão da mesma situação. Então, a defesa, já terminando o requerimento, pede a Vossa Excelência que analise, é uma pessoa de 54 anos, será que se entender que ele realmente cometeu esse fato, será que isso por si só faz apagar toda uma vida de luta, uma vida de trabalho, uma vida digna, uma vida construída na honestidade? Será que esse fato por si só, ele tem o condão de apagar a história desse homem para viver nos presídios? Será que essa é a finalidade da pena? Dessa pena antecipada? Estamos falando aqui de uma pena antecipada. De uma pena antecipada. E para se ter pena, já finalizando, a Lei 13.964, o pacote anticrime, ela traz uma nova roupagem. Ela traz, inclusive, um novo requisito do artigo 312, dizendo, magistrado, quando se for decretar prisão preventiva, olhe a necessidade da prisão. Qual é esse elemento de necessidade da prisão? A periculosidade. Qual é o perigo que decorre da liberdade de seu Carlos para esse processo? Qual o perigo? Não há perigo de liberdade de seu Carlos para esse processo, para que amanhã ou depois, em sede de instrução processual, a gente possa realmente comprovar o que estamos arguindo aqui em sede de audiência custódia, que a gente sabe que é uma cognição extremamente sumária. A gente não verticaliza, a gente não colhe elementos de prova. Inclusive, eu adentrei a essas questões, que são questões meritórias, que serão explanadas, arguídas em sede de instrução,
só para que a gente tenha esse direito e entendamos de forma clara a situação vivida por seu Carlos. Então, Excelência, dentro dessa perspectiva, a defesa requer, que seja relaxada a prisão por falta do elemento anímico, por estar claramente nos autos a questão do dolo. Não existe dolo, e não existe no dolo, existe uma falsa percepção da realidade, erro de tipo. Caso Vossa Excelência não entenda, que pondere sobre as medidas cautelares diversas da prisão, qual a medida mais adequada nesse caso, inclusive até uma tornozeleira eletrônica, para que essa pessoa, esse homem que nunca sequer foi preso, nunca sequer respondeu o processo, está na cadeia. Está na cadeia. A gente sabe que a cadeia não é uma instituição para ressocializar ninguém. Inclusive, a STF já falou. Os presídios é um estado de coisas inconstitucional.